Bom dia, está começando mais uma edição do Puff News, melhor jornal da sua manhã. Ai, pronto. Bom, no jornal de hoje a gente vai falar sobre Revolução Liberal do Porto, a independência do Brasil. Bom, a Revolução Liberal do Porto foi um movimento político ocorrido em Portugal no ano de 1820, de caráter liberal e anti-absolutista. Foi organizado por políticos liberais e militares portugueses, tendo o Levante de Porto. Foi exatamente dia 24 de agosto de 1820. O primeiro reinado é o nome dado ao período da história brasileira em que Pedro I do Brasil governou o Brasil como imperador. Entre 7 de setembro de 1822, data em que proclamou a independência do Brasil, e 7 de abril de 1831, quando abdicou do trono brasileiro. Que daí 7 de setembro, que agora é feriado pra nós. Feriadinho top. Tamo junto, Dom Pedro. Este período caracterizou-se por ser transição, entendeu? Tipo, marcado por uma grande crise econômica, financeira, social e política. A efetiva consolidação da independência do Brasil ocorreria a partir de 1831, daí, com a abdicação de Dom Pedro I. É historicamente incorreto referir-se a este período como o Primeiro Império, já que o Brasil teve um único período imperial contínuo. Foi dividido em Primeiro Reinado, período regencial e Segundo Reinado. Descontente, em novembro de 1823, Dom Pedro I dissolveu a Constituinte, pois a Constituição que estava sendo elaborada pelos deputados limitava o poder do imperador. Então, Dom Pedro I convocou 6 ministros e alguns políticos que era da confiança dele lá, ele estava confiando lá, de sua confiança para redigir a nova Constituição brasileira. Dom Pedro I também participou da redação do texto constitucional, garantindo assim a manutenção do seu poder de imperador. A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Bom, uma das principais características da Constituição de 1824 foi concentrada poderes nas mãos do imperador, através do poder moderador. E também só os ricos podiam votar, pois o voto era baseado em renda. Que tem a ver? Não sei também. Não sei. Este sistema eleitoral excluiu a maioria da população brasileira do direito de escolher seus próprios representantes. A igreja era subordinada ao Estado e a manutenção do sistema que garantia os interesses da aristocracia. E o que ficou determinado pela Constituição de 1824 foi que o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. O poder moderador exercido pelo imperador estava acima dos outros poderes. Ele era o pique, o pique top, no zica. E através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Então o cara acha fodão lá, não sei o que, chega o moderador e manda nele. Acabou o fodão. E só o moderador é fodão. Bom, você deve estar se perguntando: nossa, Cauê, Júlio César, o que
foi Confederação do Equador. Estou aqui para te falar agora mesmo. Vem comigo, vem comigo. Eu vou te falar agora, rapaz. Vou te falar agora. O gerente tá maluco. A Confederação do Equador foi um movimento político e revolucionário ocorrido na região nordeste do Brasil em 1824. 1824. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento, o centro do movimento ficou próximo da linha do Equador, entendeu? E a revolta teve seu início da província de Pernambuco. Porém, espalhou-se rapidamente por outras províncias da região. Ceará, Rio Grande do Norte e aquela, como que é mesmo, produção? Tem que ir no meu vidinho falar. Paraíba. É isso mesmo, professor. Em Pernambuco, centro da revolta, o movimento teve participação das camadas urbanas, elites regionais e intelectuais. A grande participação popular foi um dos principais diferenciais deste movimento. E duas das causas principais. Vou falar duas porque infelizmente está acabando o nosso tempo. Eu vou partir porque a bateria está no vermelho. Então eu vou agilizar o processo. Vou falar duas tá bom. Forte descomportamento com centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824. E a segunda foi o descontentamento com a influência portuguesa na vida política do Brasil, aqui no Brasilzão, mesmo após a independência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra da Cisplatina. Bom, a Guerra da Cisplatina, como todo mundo sabe, a gente estava lá, ocorreu de 1825 a 1828. Ai, meu Deus do céu. Entre Brasil e Argentina pela posse da província de Cisplatina, atual Uruguai. Como assim, Cauê? Como assim atual Uruguai? Bom, antes de ter o Uruguai lá, era a província de Cisplatina. O Brasil e a Argentina estavam em conflito para ver quem dominaria? Quem iria conquistar a província de Cisplatina? Bom, o Brasil, infelizmente, saiu na pior, porque apostou muita coisa nessa guerra, tentando pegar aquele pedacinho de ouro pra gente. O Brasil fez cagada. Porque mandou tudo, mandou dinheiro, muito dinheiro. Tipo, jogou tudo pra conseguir conquistar aquele lugarzinho lá, entendeu? Daí, por que o Brasil saiu na pior? Porque além de fazer de tudo pra conseguir aquela terra, não conseguiu. Porque daí virou Uruguai. Simplesmente isso. Meu Deus do céu, acabou com a gente. Desde depois disso, nosso poder político ficou uma merda. Não, nossa política ficou uma merda. O Brasil infelizmente, ficou uma merda. Essa é a verdade. Bom, na época em que a coroa portuguesa se transferiu para o Brasil, Dom João VI, eu acho, incorporou novamente a região. Em 1816, por razões políticas e econômicas, ele enviou tropas a Montevidéu, ocupando o território e nomeando como província Cisplatina. Dom João que fez essa brincadeirinha aí. E o Brasil entrou nela e se deu mal. Aí virou Uruguai. Oi? Aham.
Tudo bem, acabei de vir aqui ganhar, meu diretor acabou de me passar essa mensagem, que eles acharam no fundo do baú, essa aí eu vi na Globo, no fundo do baú, uma reportagem onde um repórter, onde o repórter estava gravando no meio da noite de garrafadas. Bom, são cenas muito fortes. Iremos colocar um trechinho aí pra vocês verem. Parece que ele tava explicando o porquê daquela noite de garrafadas, o que aconteceu, pra ver aquilo, e agora fica aí com um trechinho. Eu não sei o que está acontecendo aqui nessa noite de hoje. Estão lutando com espadas e muitos faíscas saindo das espadas porque elas... E vamos entrevistar uma senhora que está vindo em minha direção agora. Ela não sabe o que está acontecendo. Por favor, nos conceda uma entrevista. O que está acontecendo nessa noite de alguns dias antes da independência do Brasil? Ai, cadê as garrafas? Mas o que está acontecendo? Tá de noite. Tá as garrafas, noite das garrafas. Noite não, Noite das garrafadas, como a senhora acabou de me dizer aqui. A senhora caminhoneira. Bom, pelo que eu estou vendo aqui... O que aconteceu? Já acabou. Pelo que eu vi aqui, o que aconteceu foi uma guerra entre os brasileiros e os portugueses no Rio de Janeiro, aqui onde estamos agora nesse exato momento. Porque eles são muito insatisfeitos com o reinado de Dom Pedro I aqui nessa noite, que aparentemente o Dom Pedro ganhou a luta. O país está passando por grande instabilidade e por isso que estão todos putos, mas estão correndo. Mas então, Oi. você chamado... Eu sou o Dom Pedro. Dom Pedro? Qual o Dom Pedro você é? Eu sou o primeiro, porque eu ainda não tive filho pra ter o Dom Pedro II. Que seria o Dom Pedro II. Vitor Manuel. Vitor Manuel Riscucci. Não, mas eu tô sabendo que o país está passando por uma crise política. Qual seria essa crise? A crise? A crise política? Bom, a crise que está ocorrendo aqui, que eu matei o meu inimigo e tudo mais, foi por causa do governo absolutista da época e tudo mais. E por conta da Guerra da Cisplatina, Quem que foi causou essa uma guerra? baita guerra. Mas você sabe o que vai acontecer depois dessa guerra? Quais vão ser as consequências? As consequências vão ser a nomeação pelo imperador de novo ministério, que era composto apenas por brasileiros. Não foi apenas isso. Porém, foi o suficiente para acalmar os anônimos. Obrigado. Muito obrigado. Ah, de nada. Muito obrigado. Bom, como vocês viram aí, cenas fortes. Muito fortes. Calma. Não posso borrar a maquiagem. Bom, esse foi o nosso jornal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, a gente também tem um canal lá no YouTube. O link tá aqui embaixo. O link tá aqui embaixo, vai aparecer na TV. Como que vai apertar no link? Parece burro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí, ó. Aquele like topzera, porque foi monstro esse trabalho. Monstro. Inscreva-se no canal também. Top. E, bom, esse foi o nosso jornal de hoje. Espero que tenham gostado. Tamo junto e é nóis. Falou!